Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Aplicadas Complicadas. Na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos básicos da função do primeiro grau. A função do primeiro grau também é conhecida por função afim ou função linear. Chama-se função do primeiro grau a qualquer função f de R em R dada por f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais. Agora vamos entender direitinho o detalhe de cada coisa aqui nessa definição, tá? Então vamos lá. Quando eu falo uma função f de R em R, o que eu estou querendo dizer? Que o meu domínio pertence ao conjunto de reais, ou seja, x pertence a R. E o meu contradomínio, ou imagem, também pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, y pertence a R. Tá? E essa função, ela é dada por qual expressão? F de x igual a x mais b. O f de x eu posso substituir pela variável y, que é a minha variável dependente. F de x é exatamente a mesma coisa que y, tá? Então, eu posso reescrever f de x igual a x mais b por y igual a ax mais b. Aí eu disse aqui antes que A e B são números reais. Então, o que eu também posso só reescrever aqui? Eu posso dizer que A e B o que pertence a E, tá? São constantes que pertencem ao número dos reais, certo? Agora, mais uma definição aqui. A e B. A também é conhecido por coeficiente angular. E B também é conhecido por coeficiente linear. Vamos fazer alguns exercícios para saber identificar o que é A e B em cada função, tá? Então, tem aqui a primeira função. Antes disso, deixa eu reescrever aqui a anotação de função do primeiro grau, ax mais b. Aí eu tenho a função aqui, y igual a 2x menos 1. Para determinar o A, o que eu vou precisar verificar? É sempre a constante, o coeficiente que está junto do x. Eu vou fazer aqui. Eu vou procurar o x que está aqui e vou olhar para a constante que está grudada. Então, o A aqui é igual a 2, tá? O B é uma constante e está sozinha. Então, vai ser o menos 5. Tá? Nessa segunda função, y igual a 10x menos 4x. Como é que vai ficar? O meu A, eu sempre procuro x e vejo qual é a constante que está com ela. Então, vai ser menos 4. E B vai ser o que é a constante que está sozinha, igual a 10. Terceira função, y igual a 0,5x mais 6. Então, eu procuro x, vejo a constante e esse é o valor de A, o meu coeficiente angular. E a constante que está separada é o B. Ok? Vamos para a quarta função, y igual a 7x. Tá? Procuro o x, verifico o quê? Que o A é igual a 7. E B, professora? O B, eu vou pensar o seguinte, eu vou olhar para cá, eu vou falar, será que não seria a mesma coisa eu reescrever e colocar 7x mais 0? Não altera em nada, tá? Então, o mais 0 é uma constante pertencente ao número dos reais, então B igual a 0.
por último, nós temos a quinta função, y igual a 8, tá? Aqui eu não tenho x, tem só uma constante, então esse 8 aqui vai ser o meu b. E agora, professora, e o a? O a não existe? Não. O a, nesse caso aqui, eu vou pensar se parecido com o que eu pensei na quarta. Só que eu vou fazer o seguinte, aqui 8 mais 0 vezes x, tá? 0 vezes x continua sendo 0. E a minha função continua sendo y igual a 8. Então, o meu a vai ser igual a quanto? O a vai ser igual a 0. Agora, vamos entender o que é intercepto de x e intercepto de y, tá? Primeiro, vamos determinar o seguinte: esse meu eixo aqui, vertical, vai ser o quê? Vai ser o meu eixo dy. O meu eixo horizontal é o meu eixo dx. Agora vamos pensar o que acontece aqui. Por exemplo, vamos supor uma função qualquer, tá? Aqui eu vou ter o meu intercepto de y e aqui eu vou ter meu intercepto de x. Vou chamar isso aqui de ponto A e ponto B, tá? Quando eu olhar aqui para o ponto A, aí eu vou pensar qual é o valor de x, qual é o valor de y nesse ponto. Então, agora vamos determinar o seguinte: vamos verificar qual o valor de x e qual o valor de y nesse ponto A aqui. Nesse ponto A, tá? Eu vou olhar o meu valor de y, por exemplo, pode ser 10, tá? E o meu valor de x vai ser o quê? 0, tá? Se eu olhar para o ponto B, quais são as combinações de y e x nesse ponto? Quais são os valores de x e y nesse ponto, tá? O x vai ser, por exemplo, 8, tá? E o meu y vai ser 0, tá? Então, se a gente for criar uma regrinha para como determinar intercepto de x e y, o que eu posso dizer? Sempre que o meu x for igual a 0, eu tenho o quê? O meu intercepto de y. Sempre que o meu y for igual a 0, eu tenho que meu intercepto de x. Vamos lá resumir essa regrinha para vocês nesse slide aqui, tá? Nesse quadro. Então, sempre que eu quiser determinar intercepto de y, eu boto o quê? X igual a 0. Sempre que eu quiser determinar intercepto de x, eu boto o quê? Y igual a 0. Então, tá aqui. Para determinar intercepto de x, y igual a 0. Para determinar intercepto de y, x igual a 0. E, gente, essa aqui é uma regra que vai valer para qualquer função. Para a função do primeiro grau, para a função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função racional, qualquer função que eu estiver trabalhando, se eu quiser encontrar intercepto de x, eu boto y igual a 0. Se eu quiser calcular intercepto de y, eu boto x igual a 0. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho 4 funções, eu tenho essas duas e mais duas no próximo quadro. E eu quero determinar o quê? Intercepto de x e intercepto de y, tá? Então, vamos começar aqui. Intercepto de y.
Que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Quando eu quero achar intercept de y, eu tenho que botar x igual a zero. Então, onde está x, eu substituo por zero. Então, vai ser 5, 0, 5 vezes 0, menos 10. Intercepto de y igual a menos 10. Eu vou fazer o intercept de y para essa segunda função aqui também. Eu quero que a gente também chegue a uma outra conclusão. Lá. Intercepto de yx igual a zero. Substituo o zero na função, no lugar de x, certo? E vai ficar o quê? Y igual a 9 menos 3 vezes zero. Então, vai ficar y igual a 9. Então, lá. Na primeira função, o intercepto deu igual a menos 10, meu intercepto de y. Na segunda função, o meu intercepto de y deu igual a 9. Agora, se eu quiser determinar o b, o coeficiente linear da primeira função, eu pego quem? A constante que está por 10. Tá? Se eu quiser calcular na segunda função, eu vou olhar também para a constante que está sozinha, e vai ser 9. Então, peraí, professor. O intercepto de y é a mesma coisa que o quê? Que o coeficiente linear. Intercepto de y é a mesma coisa do que coeficiente que é o i, ok? Então, são exatamente a mesma coisa. Agora vamos calcular o intercepto de x para essas duas funções. Vamos lá. Intercepto de x, tá? Então, vamos lá. Onde tem, o que eu vou fazer? Vou fazer y igual a zero. Então, vai ficar zero igual a 5x menos 10. Certo? O menos 10 eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 10 igual a 5x. X igual a 10 sobre E. Certo? Então, o meu intercepto de x é 2. É x igual a 2. Vou dizer para a segunda função. Intercepto de x. Eu coloco y igual a 0. Então, vai ficar o quê? 0 igual a 9 vezes x. E vai ficar como? Vai ficar aqui o menos 3, eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, 3x igual a 9, x igual a 9 sobre 3, x igual a 3. Agora eu tenho aqui a terceira função, y igual a 0,5 mais 1,5, tá? Eu quero determinar o débito de y.
que eu vou fazer? X igual a zero. Aonde tem x, substituo por zero. Então, vai ficar y igual a 0,5 vezes zero mais 0,5. Vai ficar o quê? Y igual a 1,5. Ou então, eu venho aqui e determino que esse é o b, o meu coeficiente linear, e esse é o meu intercepto de y. Agora, vamos achar o intercepto de x. O que eu vou ter? Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que botar y, 0, aí vai ficar 0 igual a 0,5x mais 1,5. O 0,5x, vou passar para o outro lado, está positivo, vou passar como igual a 1. X igual a 1,5 dividido por menos 0,5 e vai ficar menos 3. Então, o meu intercepto de x é quando x igual a menos 3. Vamos lá, pessoal, para a última função dessa aula de hoje. Y igual a menos 2 menos 8x. Okay? Eu posso determinar o intercepto de y de duas formas. A primeira é olhando direto para a função e tentando determinar quem? O b. Aqui o b é igual a menos 2. Então, esse é o meu intercepto de y. Y igual a menos 2. Ou eu posso fazer da maneira que eu estava fazendo antes, que é fazer como? Intercepto y. O que eu vou fazer? Vou fazer x igual a 0. E vai ser y igual a menos 2 menos 8 vezes 0, tá? Então, vai ficar y igual a menos 2. Ok? Que bateu, que a gente encontrou olhando direto para a função e achando b igual a menos 2. Agora, vamos achar o intercepto de x para finalizar. Intercepto de x vai ser o quê? Eu vou colocar y igual a 0, aí vai ficar 0 igual a menos 2 menos 8x. O menos 8x está negativo aqui, passa para o outro lado como positivo. 8x igual a menos 2. X igual a 2 sobre 8. E vai ser igual a menos 1/4. Okay? Então, esse é o meu intercepto de x para essa função. Vai ser quando x for igual a menos 1/4. Ok? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado dos novos vídeos.